Vamos continuar nossas análises. Chegou agora Notas de um Mundo Sem Futuro, Onde Meu Sangue Escorre, do Thiago Oliveira. Primeiro, essa capa aqui é bem interessante. É uma capa, eu acredito que feita no Canva, por conta dessa fonte aqui, que é uma fonte muito clássica do Canva. Mas é um conceito ótimo de capa. Daria para evoluir ela com um capista profissional, provavelmente, mas se rolasse um livro com essa capa aqui, eu não acharia ruim. Entendeu? Eu não acharia ruim. Tá esculhambar o meu, eu choro, tá? Ah, Luiz, então prepara o lenço. Prepara o lenço. Sinopse, eu adoro quando vocês mandam sinopse. Bora. O mundo está um caos. O anticristo disseminou uma doença mortal pelos 4 cantos da terra. E muitas pessoas estão vivendo às escondidas, com medo da marca da besta. Marca da besta citada. Mas o que elas não sabem é que para alguns o anticristo é a salvação. Era é uma jovem trans que vive na casa Quebrei Armário, uma ONG voltada para pessoas LGBTQIAP+. Ela foi convidada por Camille para uma festa na zona sul do Rio de Janeiro e, em meio aos conflitos atuais, como a fome e a desesperança, Era decide se afogar em um dia de curtição. Porém, ela não imaginava que em poucas horas reviveria o passado, conheceria o amor e atravessaria uma trilha tênue capaz de escrever novas linhas de uma história com protagonismo desconhecido, ou até então não revelado. Essa parte no final que eu não curti tanto, mas o restante estava bem legal. Como um ponto final esquecido na última passagem de um livro, a história de frases tortas e de personagens esquecidos te convida para uma aventura que só pode ser contada e sussurrada nos becos mal iluminados de uma sociedade fantasma. Essa parte aqui é legal. O resto, eu sei que a Lilian Cardoso fala que sinopse tem que ter uma história que te leva pelos sentimentos gostosos da infância. Uma história onde Thiago Oliveira te pega no colo e te balança como se você fosse um neném descobrindo literatura, mas eu acho isso uma porcaria. Uma porcaria. Falar sobre a obra é distanciar o leitor. E assim, quando o autor ele é um gringo que mora em Massachusetts e ele escreve todos os dias uma página, toma uma xícara de café, sai pra passear com o cachorro e se chama Stephen King, aí tudo bem, porque realmente você nunca vai olhar pra cara desse homem. Mas quando você é um autor brasileiro, eu acho que tem, não só no brasileiro, em todos eu diria que tem, mas eu não enxergo a necessidade e nem o benefício de você meter um distanciamento do leitor, falando como se aquele trecho ele fosse escrito por um crítico literário. Não foi. Aquele texto foi escrito pela editora, ou pelo autor, ou por um revisor, ou por um copydesker, ou por um publicitário, para vender aquele livro para você. Não foi alguém que está sendo nomeado. Então é a editora, ou o próprio autor que escreveu aquilo ali. E aí imagina eu pegando o Corvo Negro e falando: Ei, o Corvo Negro, Lucas de Luca genialmente nos apresenta um universo cheio de coisas maravilhosas, onde você vai se divertir muito e dar hartas gargalhadas. Isso não me diz nada, não acrescenta nada para a história, nada para o meu interesse de ler mais, porque eu nem sei quem é que escreveu essa porra. E se foi o próprio autor ou a editora, foda-se, porque eles querem me convencer a ler. Ah, Lucas, mas o propósito da sinopse é convencer a pessoa a ler. É. Mas você tem que enganar o leitor. Tal qual alguém que você quer muito chamar para o seu quarto para assistir uma Netflix, mas você tem que chamar ela para assistir uma Netflix, porque se você falar a verdade, ela não vai, mesmo que ela queira. Se você chegar naquela pessoa que você sabe que te quer, você sabe que ela te deseja, e você falar para ela: Hein, você quer vir lá em casa? E ela perguntar: para fazer o quê? E você falar: Você sabe. Ela vai dizer não. Agora, se você virar pra ela e falar: vamos lá em casa um dia desses pra gente assistir a nova temporada de Friends, essa pessoa não vai nem falar: nova temporada de Friends? Mas Friends acabou em 2003. Não. Ela vai aceitar. Ela vai falar: claro, vamos lá. Aí quando ela chegar na sua casa, você não tem TV, você não tem armário, você não tem Friends. Mas você tem muita vontade de estar com aquela pessoa. Aqui é a mesma coisa.
Você tem que enebriar o leitor, você tem que convencer o leitor sem dar na cara dele. Sem você falar, esse livro é ótimo, compre. Você tem que falar, esse livro é ótimo, compre de outras formas. E eu acho que isso aqui foi bem feito aqui. Tá? Até que no final eu já não curti muito essa parte, que ela fica um pouco misteriosa demais. Porém, ela não imaginava que em poucas horas reviveria o passado. Ok, até aí tem informação. Conheceria o amor e atravessaria uma trilha tênue capaz de escrever novas linhas. Aí já ficou confuso. Como assim? Uma trilha tênue capaz de escrever novas linhas de uma história com protagonismo desconhecido ou até então não revelado. Então tudo isso aqui é meio que bullshit, né? Se você escrever aqui, atravessaria uma trilha jamais traçada em becos mal iluminados de uma sociedade fantasma, fica melhor. Fica melhor. Se a pessoa me chamar pra assistir Friends, eu bloqueio ela na hora. Eu assisti Friends com a Cláudia recentemente. E tem uma pessoa que a gente tá trocando ideia que ela gosta de Friends. E a gente conversou até de talvez assistir Friends, então... Não, Klaus, nós não somos iguais. A Dai. Ah, não foi a Dai não, foi a Bia que falou, eu jurava que era a Dai. Um dia fui tomada pela dúvida do local de protagonismo e indaguei se era possível alguém não ser protagonista da própria história. Foi nesse dia que percebi que era possível alguém não ser protagonista da própria, pois eu não era. O medo foi o protagonista, mas hoje não mais. Vivemos em tempos difíceis e de dúvidas. Desde a chegada do santo demônio, visto pelos crentes como o anticristo, um vírus potencializou a desarmonia do mundo. O que para alguns foi o início do fim, para minha pessoa foi o início da vida. Acho que eu não tinha... Não que eu não tenha empatia pelas vidas ceifadas pela pandemia. Sempre me doeu assistir os noticiários, mas não fui encarregada pelo fardo do sangue derramado. Existe um responsável que talvez seja o Deus dos corpos desprezados. E não é pela atrocidade, mas pela oportunidade de viver. E esse não é um pensamento individual. Compartilho dele com pessoas como eu, que fazem parte de grupos marginalizados. Talvez hoje eu seja talvez hoje eu seja eu por conta do anticristo. Talvez eu tenha vida por conta do anticristo. A infância foi trajada por ensinamentos cristãos, mas a realidade que bate a porta transcreve a imagem de um outro salvador e... talvez eu deva minha vida a ele. Até aqui, tá? Eu amei. Assim, óbvio, todo mundo que é crente vai ficar com raiva de você, mas eu amei essa proposta de dualidade de visão. Pra uma galera é o anticristo, mas pra essa mina, ele é um salvador e tem uma galera que vê assim. Por quê? E aí a gente vai bater, porque, assim, você tá propondo uma inversão de valores. Porque, óbvio, né? A gente tá falando todos do mesmo Deus cristão. Só que a pessoa que faz parte de uma comunidade marginalizada, ela acredita no Deus cristão, ela acredita na teoria, no mesmo Deus que a pessoa que considera que todas as pessoas marginalizadas estão erradas perante Deus. Então, o Deus na teoria é o mesmo, mas a visão dele é completamente diferente. Eu tô do lado da galera marginalizada, porque assim... Como já tem milhões de provas na Bíblia, em todos os filmes de Jesus que você vai ver, Jesus era um esquerdopata. Jesus, ele pegava o bandido e levava para casa. Jesus pegava a prostituta e abraçava. Jesus dizia, amai ao próximo. O próximo é quem? Geral. Jesus dizia, perdoa todo mundo. Tanto faz o que o cara fez. Perdoa, meu irmão. Já era, já foi. E aí tem uma rapaziada que bota... não, Jesus não gosta de gay, não. Melhor a gente matar ele na rua, né? Então, tipo, não faz muito sentido com a true. Então, assim... Se Jesus voltasse pra terra, meio com sangue nos olhos, sabe? Jesus fuzileiro. Jesus misturado com Che Guevara, com uma AK-47 na mão. Ele ia fuzilar muita gente que acredita nele e reza por ele. Entendeu? Então,
Bora lá, eu adorei isso aqui porque é uma proposta legal, uma proposta que eu gosto. Deleitava-se na fluidez macia da água e cobria a pele com o calor da tarde ensolarada. A piscina estava calma, com poucos corpos imersos e presentes, enquanto a maior parte dos festeiros cercavam a grelha como urubus famintos. Ali era exaltada a glória. Existia a distopia da fartura que escondia em tempos de quarentena. Não era vociferado. Peraí. Existia a distopia da fartura que, escondida em tempos de quarentena, não era vociferado. Então quer dizer que em tempos de quarentena, a fartura, ela não era vociferada, ela não era divulgada, ela não era mostrada. Tipo, você não vai bater um story e postar no seu Instagram que você tá comendo uma carninha, tá ligado? A corrente de ar quente atravessou a área retangular, batendo nas paredes e distribuindo cheiro fresco de carne. Era sentir o estômago roncar, mas tentou disfarçar e ingeriu o líquido do copo transparente depositado na borda da piscina. Isso aqui é o tipo de coisa que eu não gosto. Quando você transforma uma palavra em várias só para seguir a linha um pouquinho mais erudita. Porque aí você perde o erudito. Você passa a ser só floreado. Então era sentir o estômago roncar, podia ser a barriga, mas é o estômago. Mas tentou disfarçar e ingeriu o líquido do copo transparente depositado na borda da piscina. Podia ser só, mas tentou disfarçar bebendo do seu copo transparente. O transparente até pode cair um adjetivo ali divertido, pode ser, não seria um problema. Apesar de tentar manter a postura dentro dos padrões sinalizados pelo ambiente, percebeu que nenhuma alma viva conteve o desespero quando o cheiro enfeitiçou os corpos famintos. Precisava acreditar que não era a única naquela situação, mas temia alguns olhares e o julgamento. Assim que 2 jovens passaram por ela levantou e o seguiu até a fila desordenada que crescia a cada segundo. Na fila, isso aí era o casamento do Klaus. Só que a fila era rápida. Mas tinha umas horas que eu olhava assim a fila do Klaus e falava, pô, eu não vou pegar comida. Aí a Bia virava pra mim e falava, pô, mas os hamburguinhos, os waffles, acabou de sair, tá quentinho. Porque ela tinha vindo da fila. E eu falava, não. Eu não vou conseguir. Eu sou incapaz de ir numa fila desse tamanho. E eu não ia, né? Assim que 2 jovens, blá blá blá, na fila um garoto de cabelo verde curto, ele é protagonista, né? De olhos castanhos a fitou, fixando o olhar curioso por poucos segundos. Acho que já te vi em algum lugar, em alguma coisa na TV, na internet, sei lá. Ela sorriu negando com a cabeça. Isso aqui foi um mico que eu paguei outro dia. Falei pra uma menina, acho que já te vi no centro. Aí ela, eu nunca fui no centro. Aí eu falei, eu fiquei naquela, ou eu falo que ela tem um rosto meio comum, ou eu meto um louco, eu meti um louco. Acredito que não sou famosa. Talvez seja alguma pessoa parecida então, disse ele sorrindo. Viu, falou que ela tem uma cara normal, uma cara nada demais. Dependendo de quem for a pessoa que você fala um bagulho desse, a pessoa te bota no Serasa, ela pega o teu CPF e te bota no Serasa. Sim, pode ser. Nossa, que grossa, mano. Ah, ela só respondeu, não, ela foi seca. Não tá interessado? Bem. Era desviou o olhar, tentando afastar o incômodo das perguntas repetitivas do jovem à frente. As perguntas repetitivas já serviam, tá? O copo de plástico serviu como uma distração perfeita, mas, perdida na sobriedade daquela imagem calma e sem graça, o estômago roncou e a fez... Um maluco tem cabelo verde, ele não pode ser sem graça. Roncou e a fez se lembrar do seu único motivo dentro daquela festa torta. Comida. Pô, tem que ser muito triste pra você ter um monte de gente e você não gostar de ninguém, você vai só pela comida. Coitado do Murilo, mano. Coitado do Murilo. Ô, Murilo, eu não queria te falar nada, mas eu passei o teu contato pra mais gente agora, viu? Eu falei, só chamar em casos de emergência e se eu não estiver respondendo. Eu acho que eu avisei isso. Qual é o seu nome? Mas faz tempo já. Faz tempo, tá? Faz tempo. Qual é o seu nome? Persistiu o jovem. Aline. E mentiu. Mentirosa, mano. Aí o cara depois ele bate o Instagram, aí ele vai lá assim, Aline. Aí não acha.
Aí acha a mina, porque acha uma Aline, que é amiga dela, e marcou uma foto com ela, e fica, nossa, a mina mentiu pra mim. Aí ele bate um print, manda pra mina e fala, ô, tá me tirando? Aí a mina fala, tô te tirando. Eu tô te tirando, você tá me tirando, a pessoa que te mandou esse tá te tirando, e aí depois ela some e nunca fala mais nada. Pode crer? Cadê o nosso Murilo? Ih. Sim? Quem não? Ah, não sei. Não sei. Levi, essa é a Milena, minha amiga. Uai. Ah, Levi. E essa é a Milena, minha amiga. Nossa, tá meio caótico as coisas, né? Disse Levi apontando para a jovem loira de olhos azuis. É a Barbie, segundo a Cláudia. Você é daqui também? A gente tava discutindo sobre a Margot Robbie ser a Barbie. E a Margot Robbie, ela não tem nada a ver com a Barbie. Ela só é loira e tem olho claro. Acabou aí a semelhança dela com a Barbie. Não tem mais nada de semelhança com a Barbie. Continuando. Hera negou com a cabeça, queria escapar daquela conversa como um piloto de fuga experiente. Mas entre as quatro paredes não havia saída. Ou Hera aceitava, ou Hera era expulsa do círculo. Moro no centro. Não mentiu, mas também não deu detalhes que estava vivendo em uma ONG. Não para aquele povo. Imaginei que fosse, disse Milena. Esse comentário é extremamente pertinente. Por que a Milena imaginou que fosse? Por que a Milena imaginou que não fosse? Por quê? Por quê? Vocês vão descobrir lendo, tá? Porque já deu aqui 16 minutos de tralalá. Eu dei uma rara boa, mas eu tenho um feedback. Primeiro ponto, eu acho que tem um pouquinho de floreado demais, vale a pena dar uma conferida. Mas eu me apeguei nisso também porque ele tá bem escrito, tá? Uma escrita legal. Obrigado, Lucas Amadeu. Lucas Amadeu. Obrigado, Lucas Amadeu, aí, por entrar no ninho. Welcome. Muito bem-vindo. A sinopse, eu gostei muito da proposta da história, me divertiria, leria, seria um livro que eu adoraria ver publicado. Eu acho que vale a pena você trabalhar com uma revisão copydesk ali, já seria o suficiente para deixar ele redondinho, eu acredito. Mas óbvio, eu li pouco, né? Eu acho que seria bom ter um leitor crítico se não teve, para você ter uma opinião completa sobre a obra, no mínimo betas, né? No mínimo betas. Mas isso é essencial. Você sabe a minha opinião. Autor escreve um livro, aí faz tudo o que dá pra fazer. Eu, escritor, eu fiz tudo. Revisei. O que você faz? Manda pra editora? Não, seu otário. Acabei de chamar um monte de gente de otário aí que deve me seguir. Desculpa, mas aqui, infelizmente, você foi bobo mesmo, tá? Você foi bobo com cara de melão nessa. Porque você tem que mandar pelo menos pra beta, mano. Pelo menos pra beta ou pra leitor crítico, de preferência ambos, é o que eu faço com tudo que eu escrevo que eu vou publicar. Por que você tem que fazer isso? Porque se você enviar pra betas, você vai ter opinião de leitores sobre a sua obra. E se você enviar para um leitor crítico, você vai ter opinião de um profissional que trabalha com livros e literatura sobre o seu livro. Ou seja, tudo gostosinho.